Hoje, na aula de gestão de pessoas, nós vamos falar sobre o primeiro processo de gestão de pessoas, que é o processo de agregar pessoas, que inclui dentro dele os processos de recrutamento e de seleção. Primeiro, o que é recrutamento e seleção? É o nome que se dá às estratégias utilizadas pela empresa para preencherem vagas em aberto, pelas empresas. Algumas empresas fazem o processo elas mesmas e outras terceirizam. Então, o recrutamento e seleção é o processo quando a empresa tem uma vaga em aberto, e ela então chama possíveis candidatos para preencherem essas vagas. É todo o processo, desde o momento que ela atrai, que é o processo de recrutamento, até o momento que ela efetivamente seleciona esses candidatos, que é o processo de seleção. Hoje nós vamos falar apenas sobre o processo de recrutamento. O recrutamento, gente, são as técnicas de divulgação da vaga e as ferramentas para a atração de possíveis candidatos para preencher essa vaga. Então, quando a empresa atrai possíveis candidatos. Um recrutamento eficiente, ele vai se preocupar não apenas em atrair os candidatos, mas buscar pessoas que sejam alinhadas aos objetivos profissionais. Então, não é apenas chamar candidatos para preencher, é chamar candidatos que efetivamente sejam alinhados aos objetivos da empresa, que sejam pessoas que vão entrar na empresa e que vão fazer a diferença nela. Então, terá êxito o recrutamento que atingir o maior número de candidatos em que eles sejam potenciais integrantes para a empresa. O recrutamento, ele pode ser de dois tipos. O primeiro é o interno, que é o in-house. O recrutamento interno, ele representa o preenchimento de vagas quando a empresa utiliza os próprios funcionários para isso, tá? Então, quando a empresa, para preencher uma vaga, utiliza os próprios funcionários, nós chamamos de recrutamento interno. A vantagem é que ele é mais barato, menos dispendioso para a empresa, vai custar menos para ela, ele é mais rápido, porque a empresa já vai ter algumas etapas ali, ela já vai precisar pular, análise de currículos, ela já vai ter os dados ali dos próprios funcionários, e também porque valoriza e incentiva os funcionários da empresa, onde os funcionários eles vão ver que quem trabalha naquela empresa tem oportunidade de crescer ali dentro, de mudar de funções ali dentro. A desvantagem é que pode impedir a entrada de novas pessoas que podem trazer novas ideias para a organização. Então, quando a empresa ela seleciona os seus próprios funcionários, ela impede que pessoas de fora, com ideias novas, possam agregar ali na organização, trazendo novas ideias. Como exemplos de recrutamento interno, nós temos transferências, promoções, quando a pessoa é promovida de cargo, programas de desenvolvimento, plano de carreira, onde o funcionário ele sobe ali na carreira pelo próprio plano de carreira, ao invés da a empresa selecionar um candidato, aquele próprio funcionário ele vai ocupar aquela vaga. E o outro tipo de recrutamento é o recrutamento externo. Nesse tipo de recrutamento, a empresa ela vai utilizar pessoas de fora. A vantagem é que ela vai trazer novas ideias, novas experiências, pessoas com a mente nova, que não estejam ali muito engessadas pela cultura da empresa. E as desvantagens é que pode ser mais dispendioso, todo o processo de recrutamento e seleção, ele custa para a empresa, e ele também leva tempo. Então, até que a empresa ela faça todo o processo de recrutamento, de seleção, que ela analise os candidatos, até efetivamente ela venha a contratar esse candidato, isso leva tempo. Então, ele é mais demorado do que, por exemplo, o interno. Bom, antigamente era muito comum a gente ver aquelas vagas de emprego, em jornais impressos. Mas hoje, uma estratégia muito utilizada pela empresa tem sido os meios digitais, por serem de baixo custo e grande alcance. Então, nós sabemos que poucas pessoas hoje sentam numa banca de praça, por exemplo, para ler um jornal. E muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem ali seu celular, seu computador, seu tablet, seus meios eletrônicos onde vêm as informações. Então, as empresas elas têm utilizado muito os meios digitais para anunciar, as suas vagas de emprego.
Entre os meios utilizados para o recrutamento, nós podemos citar bancos de dados da própria empresa. Quando ela faz o recrutamento interno, ela vai utilizar esses dados, anúncios em jornais, agências de emprego, sites especializados nisso, né, em contratação, em seleção de pessoas, recomendações e indicações, né, agências do Cine, universidades e escolas de cursos profissionalizantes. Bom, quais são as tendências para o recrutamento que a gente tem visto? A primeira é o trabalho remoto, né? Com a implantação do trabalho remoto, principalmente na pandemia, né, que ele aumentou muito, a tendência é que algumas empresas possam fazer entrevistas de seleção também remotas para agregar pessoas de diversas localidades. Então, o trabalho remoto, ele é algo que as próprias empresas estão optando por ele. E no recrutamento e seleção também é a mesma coisa. Se a pessoa pode trabalhar remoto, ela pode também ser selecionada por meios remotos, né? Então, é uma das tendências para o recrutamento que seja feito tudo remoto. Isso vai gerar menos custos para a empresa e vai proporcionar que a empresa ela consiga contratar pessoas de outras localidades. O social hearing também, o recrutamento social também é uma tendência, né? Ela é uma técnica de seleção utilizando a internet como base, em especial as redes sociais. Então, é bem interessante que as empresas hoje elas têm olhado as redes sociais dos seus possíveis candidatos e através das redes sociais elas têm encontrado pessoas de interesse e têm também descartado pessoas que não estão alinhadas ao perfil da empresa, né? Então, a internet, ela tem sido, sim, uma forma de selecionar, de recrutar pessoas. E a questão também da diversidade e inclusão, né? Onde as empresas, elas têm buscado formar uma equipe bastante diversificada quanto a gênero, classes e etnias, né? Isso é importante para que haja uma diversidade na empresa, uma troca de experiências e também uma imagem melhor da empresa, porque nenhuma empresa quer ser taxada, por exemplo, de uma empresa machista, onde, por exemplo, só homens participam, uma empresa racista, onde ela exclua pessoas de diversas raças, né? Então, isso favorece também a imagem das empresas. Quais são as etapas para o recrutamento? A primeira etapa, gente, é a etapa do planejamento, né? Então, nessa etapa, a empresa vai preparar todo o processo de recrutamento, ela vai fazer um cronograma, vai estabelecer a equipe que vai fazer o processo, vai calcular também o orçamento, né? Porque o orçamento, o recrutamento, como eu falei, é uma coisa que gera custos, então ela vai fazer todo o planejamento da questão dos prazos e do orçamento. Bom, outra coisa também que é importante no planejamento é definir quais meios vão ser utilizados, então, para recrutar os profissionais, né? Nós já falamos sobre os canais que você pode fazer o recrutamento. A segunda etapa, gente, é a divulgação. A divulgação é como essas vagas elas vão chegar até esses possíveis candidatos, né? Então, como que a empresa ela vai divulgar essa vaga, como que ela vai acompanhar o alcance dessa divulgação. E a terceira etapa seria a recepção dos currículos, né? Onde ela vai fazer ali uma primeira triagem, selecionando aqueles que efetivamente serão analisados na próxima fase, que é a seleção. E nessa etapa, né, nessa primeira triagem, tem sido muito utilizado os meios, os programas computacionais, que eles fazem ali uma triagem rápida dos currículos, eliminando aqueles onde os candidatos não estão adequados ao perfil da empresa. Então, através dessa primeira triagem, ela já consegue eliminar ali candidatos que não fazem parte do perfil da empresa e que não conseguirão passar para a próxima etapa. Bom, e como divulgar, então, uma vaga de emprego, né? Primeiro, chame atenção para essa vaga, né? Através de elementos atrativos no anúncio. Coloque todas as informações necessárias, né? Principalmente a descrição da vaga, o nome, o contato da empresa. Nem toda empresa gosta de divulgar, por exemplo, os salários. Alguns não colocam também informações pormenores como horário de trabalho, mas pelo menos as informações básicas, né? Evitando também informações desnecessárias, e é bom também colocar um anúncio para cada vaga. Se tem várias vagas, coloque um anúncio para cada.
Bom, pessoal, é isso. Essas aqui são as minhas referências que eu utilizei para elaborar, né? Para me auxiliar na elaboração do conteúdo desse material. Então é isso. Eu espero vocês nos próximos vídeos, onde nós continuaremos a falar sobre esses processos de gestão de pessoas.